Boa noite. Vamos abrir o livro santo em Mateus, capítulo de número 7, e vamos fazer uma leitura a partir do verso de número 13 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina. Portanto, os ensinava com autoridade e não como os escribas. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, Senhor, diante de Ti estamos aqui, reconhecemos a nossa pequenez, ó Deus, e Te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia nessa noite, para expormos aqui a Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço. Bom, irmãos, há umas 2 semanas atrás, eu trouxe até uma palavra justamente também no Sermão do Monte, né? Naquela oportunidade, na palavra introdutória, eu até falei que o Sermão do Monte é o maior ensinamento que Jesus deixou para nós dentro das Escrituras Sagradas, passo a passo do cristão, né? São 3 capítulos, 111 versículos da mais pura e sã doutrina do Senhor, do Evangelho de Cristo. E hoje eu me propus a trazer mais uma palavra dentro desse contexto do sermão. E gostaria de trazer aqui na parte final do sermão, porque aqui Jesus ele dá uma conotação diferente.
do começo e do meio do sermão. Quando ele chega aqui no final, a partir do versículo 13, onde nós lemos, se nós prestarmos atenção no 12, Jesus ainda está tratando de coisas pessoais e sociais dentro da lei de Deus. E aqui não, ele começa a fazer algumas admoestações. Esse texto, ele sempre me surpreende quando eu leio ele. Não aqui no começo, onde nós lemos no versículo de número 13, mas eu vou me deter mais no versículo 21, 22 e 23. Quis ler do versículo 13, porque é onde Jesus começa esse discurso, onde ele muda a denotação do seu discurso e ele começa a falar sobre isso. Onde nós lemos no versículo 13 até o 20, é apenas uma palavra introdutória para o que eu gostaria de trazer à igreja nessa noite. Mas no versículo 13 e 14, Jesus ele começa a fazer essas admoestações à igreja. É bom que se diga que ele está fazendo à igreja, porque se nós formos lá para o comecinho do sermão, no capítulo 5, versículo 1 e 2, nós vamos notar que Jesus Cristo, ele está no meio da multidão e ele se separa com os seus discípulos. Embora depois a multidão tenha ido, mas Jesus ele pega os seus discípulos, ele os separa e vai ao monte. E ele começa esse sermão direcionando a palavra de Deus para os discípulos. É bom que os irmãos até frisem isso na sua mente, porque Jesus não está trazendo uma palavra aqui para o mundo, não está trazendo uma palavra aqui para os que estão no mundo. Jesus ele está trazendo uma palavra para a igreja, para os discípulos, para os apóstolos, para aqueles que estavam mais próximos a ele. Jesus não estava ensinando a amar ao próximo, ao ímpio, porque o ímpio não ama. Ele estava ensinando aos discípulos. A palavra era direcionada aos discípulos ou à igreja. E é interessante que ele começa esse discurso, ou essa parte final desse discurso, falando sobre a porta estreita e o caminho largo. A porta estreita e o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo. É interessante também que ele faz essa subdivisão de porta e caminho, querendo então fazer a alusão que você tem que entrar pela porta e tem que continuar no caminho. Não é só entrar pela porta estreita, o caminho também é estreito que leva ao céu. Não é só a porta, não é só a entrada por esse caminho que é estreito, mas é todo o percurso. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho. Veja bem, então ele faz essa divisão, que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É interessante nós frisarmos, irmão, como eu já disse, que ele está falando para a igreja, que essa porta larga não simboliza o mundo, como eu tenho certeza que alguns de nós já ouviram que as pessoas falam que a porta estreita é a igreja e a porta larga é o mundo. Não, se nós formos um pouco mais aprofundarmos no texto, nós vamos perceber que Jesus não está falando do mundo, porque logo após ele dizer e ele falar sobre a porta estreita e o caminho estreito, e a porta espaçosa e o caminho espaçoso, ele fala sobre acautelai-vos dos falsos profetas. Entenda, Jesus está falando para a igreja. Então o largo e espaçoso o caminho não pode ser o mundo. Jesus está falando para a igreja que o espaçoso caminho, que a larga porta é a corrupção da palavra de Deus, é os falsos ensinamentos. Tanto é que ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus não está ensinando a igreja a se afastar do mundo. Jesus está ensinando a igreja a observar
as falsas doutrinas, as heresias. O que é a heresia? É a corrupção da verdade. E é interessante, Hernandes Dias Lopes, ele tem um conceito de heresia que é justamente esse, e ele diz que a heresia, ela é baseada em uma verdade, porém, nela não está a verdade. É por isso que Jesus ele fala isso: acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas. Como é que esses falsos profetas vêm? Eles vêm vestidos de ovelhas, parecidos com as ovelhas. E nós sabemos que ovelha simboliza o povo de Deus, a igreja de Deus. Então, mas por dentro eles são lobos devoradores. Então aqui, largo e espaçoso o caminho que Jesus quis dizer nesta palavra, não tem nada a ver com o mundo. Jesus estava admoestando à igreja, aos discípulos, aos seus servos, sobre o falso ensinamento do Evangelho, as falsas doutrinas, sobre as heresias que iriam ter ou se manter. Naquele tempo já havia, então não poderia ter, ele iria se manter no meio do povo. E a gente percebe hoje mesmo, diante daquilo que a gente tem escutado e tem ouvido aqui na igreja, sobre o verdadeiro evangelho, sobre a verdadeira posição que nós devemos ter diante da palavra de Deus, nós podemos perceber que verdadeiramente muitos hoje que estão dentro das igrejas, pensando elas que estão indo para o céu, estão indo para o inferno, porque estão vivendo um evangelho distorcido, estão vivendo um evangelho mentiroso, que até usa a palavra, mas não tem profundidade na palavra, não observa a veracidade daquilo que está sendo pregado. E é, irmão, por isso que eu fico aterrado quando eu leio esta passagem, porque quando a gente lê no versículo 21 que Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. No versículo 22, Jesus ele diz que muitos viriam a Ele naquele dia. Olha, irmão, não eram poucos, viu? Eram muitos. E muitos são os que entram pela porta espaçosa. Então muitos viriam a Ele e lhe diriam Senhor, Senhor. John Stott, ele diz que essa declaração desse povo não é uma declaração mentirosa. Verdadeiramente eles estavam falando Senhor, Senhor, verdadeiramente como que se eles estivessem crendo que estavam salvos. Isso é o que me atemoriza, isso é o que deve nos atemorizar. É porque aquelas pessoas que falaram Senhor, Senhor, nós profetizamos no Teu nome, nós fizemos milagre no Teu nome, elas acreditavam que estavam indo para o céu, mas não estavam até aquele momento, até aquele choque de realidade, até aquela hora, eles estavam vivendo um evangelho ou uma palavra que para eles era o certo, mas que na verdade levou-os à perdição. Então, essa daí é uma introdução do que a gente vai tratar, que é justamente sobre o versículo 21, 22 e 23. Então Jesus, no versículo 21, ele dá essa declaração: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A primeira coisa que eu observo, a primeira coisa que a gente tem que observar, é que uma declaração de fé no Senhor não garante acesso ao céu. Entenda bem, essas pessoas estão fazendo uma declaração, estão falando,
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A boa relação com Deus não é questão de palavras. O que se é dito com a boca deve ser evidenciado nas atitudes, ações e reações. Deve haver uma harmonia muito grande do que o que é falado e do que o que eu faço. De nada vale alguém simplesmente professar que é discípulo de Cristo, se de fato as suas obras não aprovam o que ele diz. Tiago disse o seguinte: a fé sem obras é morta. Quer dizer que minhas obras devem demonstrar a minha fé, não como as pessoas falam por aí, que eu tenho que ter fé e a minha fé tem que ter obra. Não, a minha obra é que vai demonstrar a minha fé. Se a minha fé ela é genuína, se a minha fé ela é verdadeira, as minhas obras vão demonstrar, as minhas obras de piedade, como eu ando, como eu lido com meus irmãos, como eu lido com a igreja. Isso é o que vai denotar se verdadeiramente eu tenho fé ou não. Já por aí muitas pessoas ensinam que mostre a tua fé sem obras. As pessoas elas colocam a fé na frente da obra, mas na verdade a gente tem que conhecer a árvore pelos frutos, que são o quê? As obras. Então a obra, ela até vem antes que a fé. Jesus disse que seus discípulos são conhecidos pelas suas atitudes. Não é pelo que eles falam, é pelas suas atitudes. Ele diz que se permanecerem na sua palavra. Jesus dizia assim, Jesus disse, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8:31. Permanecer na sua palavra é o mesmo que obedecê-la, praticá-la em todos os aspectos da nossa vida cotidiana. Então não vale a pena, não é só dizer que é discípulo, não é só dizer que é de Cristo. As atitudes demonstram isso. Se amarmos uns aos outros, nós estamos demonstrando essa atitude de sermos servos de Deus. Está escrito em João 13:35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Alguém que tem Cristo como Senhor de sua vida, sem dúvida alguma, é alguém que ama o seu semelhante. Pois se não ama o seu próximo, como amará a Deus? Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Se dermos muitos frutos, essas atitudes mostram que somos discípulos de Deus. Está escrito em João 15:8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. O que significa dar muito fruto? Significa que os discípulos de Jesus devem produzir boas obras que contribuam para o aumento e o crescimento do reino de Deus. Então a primeira coisa que Jesus ele fala, que Jesus ele denota nessa argumentação dele aqui, é que apenas uma declaração de fé no Senhor não garante a nossa entrada no reino de Deus. A gente tem visto muito isso por aí. Pessoas que se dizem agora agora eu sou gospel, muitos cantores, mas virou, na verdade, um mercado. O evangelho hoje ele virou um mercado para quem quer se dar bem. Diante disso, desse primeiro ponto que eu acabei de propor, que uma declaração de fé no Senhor não garante o reino de Deus, eu queria que a gente fizesse algumas considerações. A primeira é: se estou de fato obedecendo a palavra de Deus.
tenho amado o meu semelhante, e se eu tenho colaborado para o crescimento do reino de Deus aqui na terra? Essas perguntas são feitas a nós, a mim e a você. Será que temos feito? Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Lucas diz assim, ó: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que ninguém entra no céu por fazer boas obras. Ninguém entra no céu por fazer boas obras. Esses homens aqui no versículo 22, eles falam justamente sobre as suas boas obras. Ele diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aquelas pessoas, elas tinham obras. Aquelas pessoas, elas tinham obras. Muitas pessoas fazem coisas boas tentando merecer o céu por conta do que realizam. Essas pessoas desses versículos fizeram muitas coisas boas, expulsaram demônios, profetizaram, fizeram muitas maravilhas. Com certeza muita gente foi beneficiada pelas ações dessas pessoas. Muitos foram curados de doenças, outros tiveram libertação de demônios, e outros edificados com a palavra ministrada por eles. Esse grupo também, além de ter feito a coisa certa e ter beneficiado muitas pessoas, fizeram tudo que parecia ser certo, né? Fizeram tudo isso na autoridade de Jesus. Ou seja, no nome de Jesus. Elas declaram isso aqui, e Jesus não disse que é mentira. Elas clamam a Jesus que se lembre das suas obras que praticaram, para que Ele tenha compaixão delas. Mas a resposta de Jesus qual foi? Mas Jesus é categórico e diz: então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Está entendendo, irmão? Essas pessoas, Jesus ele não disse que era mentira. Jesus não declarou que elas estavam mentindo. Não, elas verdadeiramente abençoaram várias pessoas na terra. Elas foram usadas em benefício de muitas pessoas na terra. Só que Jesus é categórico a elas: não vos conheço. A Bíblia diz claramente que o homem não é salvo por fazer boas obras. Efésios 2, versículo 8 ao 10: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tito, capítulo 3, versículo 5 ao 8 diz assim, ó: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna. Fiel e a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. E também lá em 2 Timóteo, versículo 1 e 9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos e dos séculos. Então ninguém, irmão, é salvo por obras. Ninguém é salvo por obras. Esses homens, eles falaram e não mentiram, que teriam feito boas obras. Mas Jesus é categórico: não conheço vocês.
Não conheço. Uma aplicação desse segundo ponto é: você faz boas obras para ser salvo por ela? Uma pergunta que a gente faz a nós mesmos. Estar se baseando na prática de coisas boas para merecer a salvação? Se você está neste caminho, pule fora antes que seja tarde demais. Deposite sua salvação na obra redentora de Cristo, a única obra que leva o homem ao céu é a obra de Cristo na cruz. Não tem outro, não existe outro caminho. É o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo. Então, esses homens alegaram isso. E aqui vem o mais profundo. Esse terceiro ponto é muito profundo. Que diz assim, ó: nossas obras podem ser vistas por Deus como iniquidade.